Ô, Ademir, você lembra quando que começou a história do queniano correr, principalmente maratonas? Quanto tempo faz isso? Você sabe que dessa vez a gente teve um presente que foi conversar com o Brother Com. Brother Com, ele em Item e no Quênia, ele é assim, ele é uma figura respeitadíssima. Em Item, ele é assim, todo mundo respeita ele. É uma coisa. O queniano tem essa coisa do respeito muito forte. É uma das diferenças que a gente vê trazendo para o Brasil. Eles, sabe, tudo é um respeito. Você quer entregar uma coisa para eles, tem que ter um ritual. O começo do treino é um ritual. Então eles têm essa coisa do respeito muito forte na cultura deles. E o Brother Com, ele estava contando que ele chegou lá em 79, 1979. E quando ele chegou em Item, ele vem. É bom a galera lembrar que o Quênia foi colonizado pelos ingleses. E os ingleses ficaram lá até 64, até ontem, né? Uhum. 64, coisa muito recente. E o Brother Com, e eles faziam isso. Alguns professores, médicos, algumas profissões iam para esse país colonizado, muitas vezes trabalhar, ajudar, fazer trabalho social, e ele foi com essa missão. Quando ele chegou lá, ele falou que chegou com uma ideia de passar treino de futebol. Ele falou, eu era treinador de futebol, ele é britânico, né? Eu não lembro exatamente se ele é de qual lugar que ele é, mas ele é britânico. E quando ele chega lá, ele começa e aí ele fala, pô, imagina aqui há 40 anos atrás. Então, hoje já a estrutura mínima. Daí, quando ele pensou em futebol, ele falou, cara, eu não vou conseguir aqui porque a estrutura não dá. Primeiro campo, bola, jogador, enfim. E aí ele começou a falar, ó, não tem o que fazer, começou a colocar os garotos, naquele momento, os meninos, para correr. E ele começou a perceber que aquela galera começou a gostar e ele incentivar, ele começou a passar o treino para essa galera, e isso em 84, ele percebeu que com a evolução deles, ele falou, pô, eu vou colocar esses caras numa competição para ver o que acontece. E aí em 84 teve uma Copa Africana de atletismo, e os caras sem entrar nenhuma vez na pista, era uma prova na pista, né, provas, né, de pista. Ele levou esses atletas e ele falou que dos 12, 8 voltaram com medalha. Ele falou, opa, tem uma coisa. Ele falou, foi a primeira vez que eu tive uma comparação com o resto do mundo. Naquele momento, a África. E aí, a partir isso aí foi a primeira história no Quênia. A gente está falando de 84. Ontem, né? Ontem. E depois disso, naquele momento, perto dos anos 80, a principal escola de corrida no mundo era a Itália. Os italianos têm uma escola muito forte de atletismo. E se a gente for voltar, se a gente for voltar nos resultados, tem sempre um italiano, né? A história do Vanderlei é o italiano que passa ele, né? Fugiu o nome dele agora. Mas aí o italiano foi para lá e beleza, então vamos organizar isso aqui. Aí ele organizou a semana de treino desses atletas, que é até hoje. Tá? Então isso foi organizado. Obviamente tiveram algumas adaptações, mas daquele momento, a gente está falando de os anos 80, 85, 86, até hoje, os corredores no Quênia, eles seguem esse padrão da escola, desse esquema de treino da semana. E porque essa foi a principal sacada deles? Porque não tinha treinadores. Não existiam treinadores. E até hoje o queniano, os que têm treinador, que tem um treinador ali em cima, hoje tem mais, né? Aumentou, porque os próprios corredores, eles correm e aí continuam no esporte como treinador. Isso acaba que a cultura hoje acontece isso. Mas é muito comum, a maior parte dos corredores quenianos não tem treinador. Eles não têm treinador, eles têm lá a rotina. Segunda, o que é? 20 quilômetros progressivo. Terça, o que é? Todo mundo vai para a pista. 20 de 400, 10 de 1.000, 10 de 1.200. Mas eles Porque treinam alguém falou isso lá atrás, né? Porque lá atrás Criou o padrão de treinamento. criou-se um padrão de treinamento. E eu, assim, como treinador,
Eu Você olho achou que fazia aquilo, sentido? faz total sentido. E eles treinam Total. juntos, né? E aí, essa é uma grande diferença do Quênia para o resto do mundo, inclusive para a Etiópia. No Quênia, a cultura daquela tribo, importante também falar que são duas tribos, né? Muito louco. Que o Quênia é a tribo dos Kalendis e na Etiópia é uma outra tribo que aí eu já comento com vocês. Então Tá. são tribos. Tá. Os melhores, as duas principais escolas do mundo vêm de uma cultura tribal. Não é todo queniano que vai conseguir Não. correr bem, né? 99% das medalhas do Quênia são daquela tribo, dos Kalendis. Então, Mas será que é porque eles têm alguma coisa diferente por ser tribo? Tem várias coisas. Tem a parte cultural, que é o que você está falando, Está por ser uma unido. tribo. E aí, é assim, Val, você é mãe, né? Você sabe, a gente cria os nossos filhos, a gente tem um Sim, padrão de sim, criação de sim. filhos. E essa, eu acho que poderia ser assim, a gente podia falar de um episódio sobre as crianças no Quênia. Uhum. Porque numa comunidade assim, a criança, ela é criada diferente. A criança, ela com 4 anos de idade, ela já sai para fazer as coisas. Com 5 anos de idade, sem exagero, 5 anos de idade, você já vê as crianças andando sozinha. Uau. 6 anos de idade, você já vê elas com a mochilinha indo para a escola. Você fala, cadê o pai, né? A gente que tem essa... Sim. Você Pelo fala, amor de "Meu Deus, Deus, as crianças vão o sumir." tamanho da criancinha ali, isso a gente vê o tempo inteiro. E aí a história começa aí. Uma criação diferente, onde desde o início você é obrigado A se virar, a né? se virar. Então aí a vida não é fácil. A gente está falando da África, interior da África, pobreza, enfim. A vida não é fácil. E tem a questão cultural, né, Val? Porque uma coisa é a forma como a gente cria as crianças aqui na cidade. Uhum. Que, assim, eu espero que a galera entenda o que eu vou falar. Mas dificilmente os nossos filhos que estão na nossa bolha vão ser atletas maratonistas de altíssimo nível. Sim. Entendeu? Até porque a gente nem Porque deixa eles sofrer. a base que a gente dá tem tanta facilidade Sim. que ir para um esporte igual a corrida, Que exige você principalmente- suportar. principalmente corridas de longas distâncias, que é sobre o quanto você lida com o desconforto, Quanto é você como suporta, você aguentar, apanhar, suporta, exatamente. apanhar e E isso é um negócio legal que a gente pode falar deles. Mas quando a gente fala dessa cultura, Val, é o outro extremo. Então eles estão ali, Edu, nesse dia a dia difícil, se deslocando muito a pé, porque não tem ônibus. Então aí uma outra questão. A partir de 6 corre anos, 10 quilômetros para ir, corre 10 para voltar. o Ruto, vocês conheceram o Ruto. Sim. Ele todo dia 20 quilômetros. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!